Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, eu te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos preparaste, ó Pai, nesta noite, Senhor, para estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, ó Pai. Estamos aqui reunidos, ó Pai, em teu santo nome, Pai. Queremos te adorar e queremos te louvar, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, a cada vida que já está, Senhor, Pai. Aqueles que estão, Senhor, a caminho, Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Pai, com toda a segurança, Pai. Senhor, aqueles que estão indecisos, ó Pai, que o Senhor venha tocar nesses corações, ó Pai. Aqueles que já estiveram aqui um dia, Pai, e hoje não estão mais, Senhor. Que o Senhor também possa estar alcançando, Papai. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Senhor. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão nos seus trabalhos, ó Pai. Pai, aquelas vidas, ó Pai, também que gostariam, Papai, de ter um local, Senhor, um lugar, uma igreja preparada para poder estar te louvando, te adorando, Pai. Mas eles não têm, Senhor. Por isso eu te agradeço, te louvo, Senhor, porque nós temos esse lugar especial que Tu preparaste para nós, ó Pai. E estamos aqui para te louvar e adorar nesta noite, Pai. Senhor, abençoa, Pai, este culto nesta noite, Senhor, porque sei que Tu já tem tudo preparado, Papai. Vem, Pai, usar da vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Venha falar com cada um, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu Filho, Papai, que estará, Pai, ministrando a Tua palavra, Senhor, Pai, como Tu tens sempre usado, Senhor. Fala, Senhor, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa, Papai, este culto, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Eu queria dar a oportunidade para a irmã Ela estar louvando 3 anos lá, amém? E logo a seguir o diácono Paulo, que está fazendo a leitura oficial. Hoje é um culto especial. O Senhor está aqui. Talvez a gente olhe falando, nós estamos em poucas pessoas, mas é que o Senhor preparou, porque Ele quer um culto especial com cada um de nós nesta noite, amém? Amém. Santos irmãos com a paz, Senhor. Amém. Os irmãos têm algum pedido? 6. Hino de número 26. Glorioso cristão e pensares na cidade que não tem igual, onde o
O sol brilha em qualquer lugar. Tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Não tem perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar e teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Os irmãos realizam 187. Mais perto quero estar, meu Deus.
Sou os irmãos com o Pai Senhor. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 16. Diz assim: Maria, porém, estava ali fora, em pé junto ao sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para ver o interior do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos com roupas brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um no lugar da cabeceira e outro no lugar dos pés. E eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Elas lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando disse isto, olhou para trás e viu Jesus, que estava ali em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o horticultor, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Amém, irmãos. Somente até aqui é uma passagem a respeito da ressurreição do nosso Senhor, quando Maria foi até o seu sepulcro em busca do Senhor. Mas Maria não o viu, porque ele estava ressuscitado e o seu corpo já não era mais o mesmo daquele do Calvário. Quando Maria olha para ele, ela vê um jardineiro, mas na verdade era o Senhor Jesus. E quantas das vezes na nossa vida nós pensamos que é simplesmente um jardineiro, mas é o Senhor que está conosco. É a sua palavra que está na boca do seu servo, da sua serva. É Ele que está falando conosco no hino da harpa, e nós dizemos: é somente o jardineiro. É Ele que está na boca do servo de Deus quando está tendo uma oportunidade, e nós dizemos: é somente um jardineiro. Mas Ele quer que nós esta noite venhamos reconhecer que é mais do que o jardineiro. É Jesus que está falando conosco. É Ele que está aqui esta noite. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque o túmulo está vazio. Porque o nosso Senhor ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Aqui não tem nenhum pedido de oração, mas se você tem algum pedido especial de oração, pode fazer. Diaconisa Pati, irmão do nosso irmão Maurício. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, que estamos na tua casa, porque o Senhor nos guardaste, Senhor, para estarmos aqui te adorando, te louvando e te exaltando, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos neste momento pela diaconisa Pati, Senhor, que está no hospital. Senhor, nós cremos, Senhor, e a bênção já está chegando, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado a vida da tua filha, Senhor. Continua abençoando-a, Senhor, em nome de Jesus. O Maurício, Senhor, o irmão do nosso irmão, Senhor José. Senhor, tu sabes, tu conheces, estende as tuas mãos, Senhor, da vitória, da libertação, da salvação, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos por esta noite, porque aquele túmulo está vazio. O Senhor é mais do que o jardineiro. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Rei. É aquele que nos guarda. É aquele que nos cuida, Senhor. É aquele que está conosco todos os dias, Senhor, até a consumação dos séculos. Fala conosco esta noite. Usa os teus filhos, Senhor, em cada oportunidade, em cada louvor, na mensagem, Senhor, desta noite. Fala conosco, Senhor, pois temos sede de Ti, Senhor Deus. Se conosco no decorrer desta noite e deste culto, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
estar dando início às oportunidades. O círculo de oração é o Rocha. Eu, a senhora Néia, está com a oportunidade. Em seguida, o círculo de oração. Amém? Glória a Deus. Geração de adoradores hoje. Glória a Deus. Glória. Amém. Especial, né? E assumir isso, os irmãos estão de folga, descansando, e nós vamos estar adorando ao Senhor aqui nessa quarta-feira com um culto especial. A irmã Narita, que sempre está conosco às quartas. Hoje é um culto um pouco diferente, mas Deus está aqui e vai abençoar nossas vidas nesta noite. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 88 da harpa. Vamos estar adorando o Senhor. Jesus vem a revelar a palavra dele. O Senhor vem a revelar o mistério dele sobre nossas vidas, né? Sobre esse ministério. Que o Senhor venha desvendar as bênçãos para que possamos entender a obra que Deus tem nas nossas vidas. Vamos estar orando e estar louvando ao Senhor. Me ajude o hino de número 88. Meu Rei, Mestre e Senhor.
precisamos sempre pedir ao Senhor que Ele venha elevar a Ele o nosso coração, para que sempre possamos estar adorando ao Deus, exaltando a esse Deus poderoso. As irmãs também vai estar louvando ao Senhor. Saudamos, irmãos, cantar assim. Amém. Aleluia. Amém. Vamos cantar então sem ser, né? Tá bom? Não vamos perder tempo, né? Na presença do Senhor. Amém. Amém. Pode acompanhar a gente? Se possível. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta sim. Movimenta as águas e põe anjos de fogo aqui. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta sim. Movimenta as águas e põe anjos de fogo aqui. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta sim. Movimenta as águas e põe anjos de fogo aqui. Lá no tanque de Betesda, o anjo movia as águas. E o primeiro que ali entrava, curado então ficava. Aqui não é diferente, o Senhor já ordenou pra movimentar as águas. Anjos de fogo Ele mandou. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta sim. Movimenta as águas e
Glória a Deus. Nós temos um motivo de glorificar o Senhor, né? Nós temos um lugar especial, um lugar tão maravilhoso que Ele preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, né? A gente olha hoje, tem muitas pessoas que têm o desejo de poder estar reunidos, estar louvando, adorando ao Senhor, e eles não podem, né? Às vezes escondidos, perseguidos, e muitos estão morrendo, né? Mas nós temos que adorar o Senhor, porque aqui nós somos livres. Nós podemos adorar, glorificar, louvar o Senhor. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá, né? E nós precisamos compartilhar aqueles que não conhecem, né? Amém? O irmão Nilceu tem a oportunidade de fazer o que Deus tocar no seu coração. E em seguida, a irmã Sônia. Amém? Cumprimento irmão com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler Salmo 23, é um dos salmos mais lindos, eu creio, da Bíblia. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, assim, é um motivo de alegria ter o Senhor como bom pastor, né, como nosso pastor, porque no domingo, até eu falei com o irmão Mário, um pouco antes de, quando estava acontecendo, não estava tão forte, mas eu vi assim que a diferença, porque ele estava assim, tranquilo, conversando, preocupado sim, mas com tranquilidade, não, meu irmão, não vai acontecer nada, Deus está conosco e tal. E no mesmo instante, aí eu tinha que falar com uma outra pessoa, irmãos, quando eu liguei, aquele desespero, aquela preocupação que ia destruir tudo e que ia acabar o Japão, falei, meu Deus. Aí eu comecei a meditar, assim, lembrar desse salmo, que veio na minha mente na hora, falei, olha como que é bom a gente ter o Senhor como bom pastor, porque a diferença que faz na nossa vida, não que ele seja, né, irmão, mais ruim do que nós, não, né? Mas é a misericórdia de Deus que faz nós assim, enxergar, ver dessa maneira, eu creio, porque aí que você pode ver o tanto que o Senhor é poderoso, né? Porque no mesmo instante, irmão, aí veio, eu tinha que falar com outra pessoa e liguei no mesmo instante. E aquele desespero, eu comecei a rir, falei, não, rapaz, não preocupa não, Deus vai estar conosco, não vai acontecer nada, sabe? Aí, não, mas ele tomou outra direção, está vindo, não sei o que, falando. Aí eu comecei a falar, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada não, e graças a Deus aqui na nossa região, né, irmão, não aconteceu praticamente nada, um dano pequeno, né? Mas por quê? Porque o Senhor está conosco, não é mesmo? Porque o Senhor é o nosso pastor. Então, é isso que nos dá ânimo, né, irmão? Ver que vale a pena você ter o Senhor como bom pastor, porque faz a diferença, irmãos. Faz muito a diferença. É isso que eu tinha para dizer para os irmãos, que eu fiquei assim, fiquei alegre de ter essa experiência, na verdade, é uma pequena experiência, mas é muito grandiosa, né? Porque você vê que o Senhor está conosco, não é verdade? Porque nós não estávamos desesperados igual essa pessoa estava, não é verdade? E eu falei, gente, mas como que é bom ter o Senhor como bom pastor, não é verdade? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Salmo 5. Amém? Amém. Oração pedida por a proteção de Deus. Ó Deus eterno, ouve minhas palavras, escuta meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Deus. De manhã ouvo minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não é Deus que tenha prazer na maldade, não permite nenhum mal diante de Ti. Tu não suporta a presença do orgulhoso e detesta o que pratica o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os falsos e violentos. Mas por causa do Teu grande amor eu posso entrar na Tua casa, posso adorar seu santo templo e ajoelhar com respeito diante de Ti. Ó Deus eterno, ajuda-me a fazer a Tua vontade e guia-me no Teu caminho. Que os meus inimigos vejam que estás comigo. Ninguém pode confiar o que eles dizem, pois só querem destruir, mentem, enganam sem parar e fazem ameaças de violência e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os planos deles causam a própria desgraça. Expulsa-os da Tua presença, porque eles pecam muito e se revoltam contra Ti. Mas os que confiam em Ti se alegrarão e cantarão sempre de alegria, porque Tu os defende. Sim, os que Te amam são felizes, pois Tu é o Deus eterno, que abençoa os que são honestos. A Tua bondade protege como um escudo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Silvia e o Edson, por favor. Então, oração de Abacuque, né? Aquele versículo bem conhecido, né? Porque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, né? Às vezes o mundo quer mostrar pra gente que nós não temos mais esperanças. Parece que o mundo quer mostrar que acabou tudo, né? Mas graças a Deus, nós temos Deus, nós temos Jesus conosco, e é a nossa única esperança, a nossa esperança que é certa, né? Graças a Deus. Amém? Paz, Senhor, a igreja. Amém. Quero só dar uma palavrinha para a igreja. Que 2 semanas atrás eu fui jogar bola e o sol estava escaldante na cabeça, chegava até a esquentar. Fui brincar com os amigos. E tanto aquelas brincadeiras, eu caía tanto no chão e pancadaria levava tanto lá, e chegou uma hora que eu fui encontro com a bola e o cara, o mesmo corpo que o meu, ele vem correndo de encontro. Ele deu uma joelhada no lado do meu joelho. Na hora eu senti tanta dor, eu caí no chão, coloquei a mão e pensei: Jesus, dá esse livramento para mim, que a dor foi tão imensa que os pessoal me ajudaram a sair do campo e colocaram na cadeira. Na hora que eu comecei a vomitar, a dor chegou a tremer no meu corpo, cheguei a sentir até febre. Um dos motivos por causa do sol também, né? E agradeço a Deus pelo teu livramento, porque Deus, na palavra dele, fala que 10.000 cairão à sua direita e 1.000 cairão ao seu lado, mas você não será atingido. Esse é o lado espiritual, porque o espiritual está rodeando a maldade está rodeando a gente. Então, eu deixo essa palavra. Agora, nunca vi crente morrer sem ver promessa chegar. Agora, adora o Deus de Abraão, é o Deus da sua história. Se Davi não morreu, você não morre não. Nunca vi roda crente nem tribulação. Perseguição de dentro, perseguição de fora. Se fez a fé de doido, mas cantou vitória. Crente dança, crente ora, crente pula, crente adora. Tem um som como tem, é só da glória. Crente dança, crente ora, crente pula, crente adora. Tem um som como tem, é só vitória. Agora,
vi crente morrer sem ver promessa chegar. Agora, adora o Deus de Abraão, é o Deus da sua história. Glória a Deus, aleluia. José no calabouço, nem mesmo no momento soube que a chave pra sair estava no pensamento. Disse que o rei sonhou, o amargo virou mel, e ele foi governador porque Deus é fiel. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só da glória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só vitória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só da glória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só vitória. Pra você que é vencedor, vai dando glória. É mais do que vencedor, é só vitória. Pra você que é vencedor, vai dando glória. Mas mais do que vencedor, é só vitória. Pra você que é vencedor, vai dando glória. É mais do que vencedor, é só vitória. Pra você que é vencedor, vai dando glória. É mais do que vencedor, é só vitória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só da glória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só vitória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só da glória. Crente que dança, crente que ora, crente que pula, crente que adora. Tem unção como tem, é só vitória. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão Edson, dá a oportunidade de louvar o Senhor. E com o louvor do irmão Edson, nós estaremos recolhendo os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu peço a irmã Rosimari para estar orando pelos dizimistas ofertantes nesta noite. Amém? Salve a igreja com a paz, Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelas providências, pelas vitórias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por das maravilhas, pelo teus cuidados, pelo teu grande amor, Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, por todos os momentos de dificuldade na nossa vida que o Senhor esteve conosco, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, tanto eu como a Tua igreja, cada um que aqui está, Senhor. Tu tem cuidado, Jesus, o Senhor tem zelado. Os momentos têm sido difíceis, mas o Senhor tem entrado com providência e abençoado, Deus. Não deixou que nenhum de nós perecesse. Passamos todos os lutas da vida, dos problemas, Senhor, de dificuldade no Japão, Senhor, de tsunami, Pai, de tudo aquilo que o inimigo armou para essa nação. Mas o Senhor deu, Pai, vitória para os teus servos que aqui está. E o Senhor me disse hoje, Senhor, no Salmo 121, ali, Jesus, no verso 7, que o Senhor abençoa a nossa entrada, também o Senhor abençoa a nossa saída, o Senhor abençoou a nossa entrada aqui neste país, e aqui o Senhor guarda nós de tufão, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo toca nesse lugar e sopra, mas o Senhor é com as nossas vidas, e nós somos gratos a Ti, porque não tem faltado saúde, alegria e paz na Tua presença, não tem faltado pão, Senhor, na nossa mesa, e nem a alegria na nossa família, porque o Senhor tem estado conosco, meu Senhor, e nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua fidelidade. Muitas vezes nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel para conosco, e nós Te agradecemos por
por esse grande amor e te pedimos neste momento, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e cada irmã que vai ofertar, multiplica, Senhor, no celeiro, na casa deles, meu Pai, e também aqui na tua casa, multiplica, Pai, bênçãos materiais e espirituais, porque nós precisamos das duas, Senhor, nós precisamos da bênção espiritual primeiro, mas também precisamos da material. Sem o dinheiro não tem como pagar, Senhor, o aluguel da tua casa, mas nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, estamos gratos e te pedimos, Pai, continua abençoando a nossa vida aqui neste lugar que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Pai, cada um que vai ofertar nesse momento, e aquele que não pode, o Senhor abençoa, multiplica na vida dele, para que ele possa amanhã também ofertar na tua casa, Senhor. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus que eu oro, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, que eu passo, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor já falou conosco pelos louvores, pelos testemunhos, e agora Ele tem o especial para nós, a Sua palavra,
E vamos colocar de pé, vamos estar orando pelo pastor Haru, que estará ministrando a palavra nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti agradecemos, ó Pai, por este culto, Senhor, ó Pai, que o Senhor está dando em toda a direção, Pai. Nesse momento agora, Senhor, queremos pedir, Senhor, pela vida do pastor Haru, Senhor, ao qual o Senhor tem escolhido, Senhor, para ser a Tua boca nesta noite, Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, estar usando, Papai, da vida dele, Senhor, para nos abençoar, falar o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Pai, que todo impedimento venha a ser colocado por terra, Senhor, ó Pai. Fala, Senhor, conosco, Papai. Usa, Senhor, o Teu Filho, Papai, como Tu tens sempre usado, Papai, com autoridade, ousadia e poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, uma passagem bastante conhecida. Marcos, capítulo de número 16. Glória a Jesus. Vamos estar lendo o versículo 15 até 18. Marcos, último capítulo, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o 18. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de falar um pouco do Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, essa palavra quer dizer boas novas ou boas notícias, também refere-se aos 4 primeiros livros do Novo Testamento: o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Marcos, São Lucas, o Evangelho de São João. Então vamos estar meditando um pouco com os irmãos sobre o que nós lemos. O Evangelho é uma ordem que Jesus deu aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma obrigação de cada um dos cristãos que creram em Jesus, é pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo número 1, versículo número 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é isso, irmão. Deus quer salvar a todos, o mundo todo. Então, por isso ele está falando aqui na palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, por que Paulo dizia isso? Porque antigamente, quando ele pregava Jesus ressurreto, os judeus esperavam um libertador que viesse libertar do jugo dos romanos, do Império Romano que dominava o mundo antigo na época. E os gregos esperavam Platão, e os romanos esperavam um militar, um general poderoso para a guerra. Mas Paulo pregava a Jesus Cristo, um que foi morto na cruz, morreu, mas ressuscitou. Por isso eles criticavam Paulo, porque ele pregava a Jesus que tinha todo o poder. Ele disse lá em São Mateus: ele me dá todo o poder no céu e na terra. Mas ele não usava do seu poder como muitos que têm poder e autoridade. Eles usam para quê? Para usar sobre as pessoas
para fazer como escravos, para fazer como servos e assim apoderar das pessoas e colocar jugo na vida das pessoas. Jesus poderia com seu poder fazer tudo isso e muito mais além, mas não, ele foi humilde. O que Jesus fazia, irmãos? Ele lavava os pés dos discípulos, ele curava os enfermos, ele fazia só coisas boas. Jesus falava na simplicidade, pregava na simplicidade, com toda a autoridade e poder que ele tinha. E Paulo pregando a Jesus, por isso ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mesmo que vocês me critiquem, judeus, gregos, os romanos me critiquem, mas eu não me envergonho desse Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Se eu prego, apóstolo Paulo, estou parafraseando, se eu prego, é porque eu creio na salvação em Cristo Jesus. Se ele morreu pela humanidade e eu creio nele, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Nós vemos também o caráter de Paulo. Nós vamos ver da pregação de Paulo, 1 aos Coríntios. Vamos ler com os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa era a característica, o caráter da pregação de Paulo. Ele tinha toda a sabedoria, ele poderia muito bem persuadir muitas pessoas para crerem no Evangelho. Não, mas ele confiava no Espírito Santo, no Espírito de poder, que o ajudaria a levar a mensagem da palavra de Deus. Também nós podemos ver aqui o sucesso e a fidelidade de Paulo na pregação. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler do versículo de número 2 para entendermos melhor. Diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo 5: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, e como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Veja como o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus. Ele dizia: nosso Evangelho, irmãos, não foi a vós somente em palavras, mas em demonstração de poder. Eu não vou pregar aqui um evangelho de cobranças, não, irmãos. Vou falar do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mais comum hoje, que é o mais cobrado na igreja, entre os pregadores, entre aqueles que têm oportunidade para falar, mesmo aqui na frente. Vamos falar do Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos levar as boas novas. São só cobranças, mas nós não vemos o resultado. Muitas vezes é assim, mas nós não vamos falar disso. Vamos falar do efeito do Evangelho, o benefício que ele pode trazer à igreja, à humanidade, a esse mundo todo. Aleluia! Voltando aqui para o texto que nós lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vemos nesta passagem, conforme o diácono João Paulo leu ali, Maria Madalena, a qual Jesus expulsara 7 demônios. Ela viu Jesus ressurreto primeiro, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Depois ele apareceu a 2 discípulos que voltavam do caminho, iam a caminho de Emaús. Eles não reconheceram Jesus.
Maria Madalena, Jesus disse, vai e anuncia aos 11, que era 11, Judas não estava ali, e ela foi, mas eles não creram, diz a palavra de Deus. Novamente, ele encontrando lá os discípulos que iam a caminho de Emaús, os dois conversando, não vamos entrar em detalhes que vai demorar. Vai lá e anuncia aos meus discípulos, aos apóstolos. Foram, também não creram. E diz a Bíblia que finalmente ele apareceu aos 11 que estavam assentados, reunidos, chorando. Ele lançou em rosto a incredulidade deles. Eu enviei Maria Madalena, enviei os 2 discípulos. A Bíblia não cita o nome, mas, não me lembro se cita ou não o nome, mas vocês não creram, eis-me aqui. E diz a palavra de Deus que aqueles 2 discípulos conheceram Jesus, pela simplicidade dele, pelo jeito com que Jesus partiu o pão, deu graças a Deus e partiu o pão. Irmãos, os discípulos de Jesus sempre devem agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo que Deus faz, nunca esquecer de dar graças a Deus. Era o costume de Jesus. Foi assim que aqueles discípulos reconheceram a Jesus e ficaram felizes em ver como Jesus continuava o mesmo depois de ressurreto. Ele estava ali com o mesmo jeito dele, com o mesmo costume. Deus não muda, Jesus nunca muda, nós também nunca mudamos. Nós vemos o que Deus fez na vida de Jesus, o que aconteceu na vida de Jesus ficou marcado. Esta é a razão de existir o Evangelho, irmãos. Ele foi ressurreto, ele ressuscitou, diz a Bíblia, e permaneceu na terra depois de ressurreto, ainda 40 dias. Apareceu ainda para mais de 500 irmãos, em torno de 500 irmãos ainda viram Jesus depois de morto aqui na terra, ressurreto. Então ele lançou em rosto a incredulidade dos discípulos, porque não creram em mim. E disse, depois ele continua dizendo aqui no versículo de número 15, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Alguém pode pensar, mas como eu pregar o Evangelho a toda criatura, né? Se há no mundo cerca de 220 países, irmãos, e 12 mil povos, cerca de 7 bilhões de vidas, 7 bilhões de habitantes no mundo, cerca de 7 mil dialetos ou idiomas existem no mundo. Como alguém pode pregar? Quando ele for aprender, quem sabe 1000 idiomas ou 100 idiomas, ele já morreu. Mas não é, irmãos. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em outras palavras, onde quer que Jesus te envie, pregue a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Porque em todos os lugares do mundo, nós sabemos que já existem missionários, homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que leva a mensagem da palavra de Deus. Estão pregando aí. Quando eu estudava, eu até admirei. Na China, irmãos, país comunista, onde é proibido pregar o Evangelho, tem mais de 1 milhão de cristãos ali na China. Na China comunista, para quem não sabe. O Evangelho está se propagando e nós estamos dormindo aqui. Jesus diz, ide, pregai, irmãos, o Evangelho em todo o mundo. Sai por aí nos valados, nos vales. Não é estude em casa, venha pregar o Evangelho só aqui dentro da igreja. Não é isso, irmãos. Eu queria, se fosse intitular essa mensagem, eu iria intitular como a recompensa a todos aqueles que pregam o Evangelho. Então é isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer, esse crer em Jesus Cristo.
Quem crer e for batizado será salvo. Mas o batismo não salva. É preciso ter fé. O nosso aceitar a Jesus, o nosso seguir a Jesus, obedecer a Jesus, é a nossa fé. Nós vemos ali a fé daquele ladrão que estava do lado de Jesus crucificado, que estava para morrer, junto com Jesus ali. Ele orou, pediu ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Então foi pela fé. Quem sabe alguém está dentro da igreja, há muito tempo na igreja, mas é batizado e não tem a sua fé em Cristo Jesus, não é garantida a salvação dessa pessoa. Mas a pessoa, quem sabe, tem aquela fé em Cristo, não deu tempo de ser batizado, ele é salvo. Então esse versículo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles que não crêem de forma alguma já está condenado ao fogo eterno, mesmo que esteja dentro da igreja e for batizado. Que mistério é esse? É pela fé que nós cremos em Jesus. Nós não vemos Ele, mas é pela fé que nós cremos em Jesus, na sua obra redentora, naquilo que Ele fez por nós, é pela fé. No versículo de número 17: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí está, esses dois versículos. Eu comecei a meditar, o Espírito Santo ministrava no meu coração. Irmãos, quer ter graça de Deus? Quer ter unção de Deus? Quer ter o poder de Deus na vida? Pregue o Evangelho. Jesus diz: pregai o Evangelho. Por quê? Os discípulos seguiram a Jesus, eles conheciam a Jesus, viram o que Jesus fazia, mas Jesus exigiu deles também: vai lá e pregue, porque o meu ministério acaba aqui, vocês vão dar continuidade, agora vocês vão ter que pregar assim como eu preguei. Todos os lugares que eu passei ensinando, pregando, ministrando, e muitos creram em mim. Eu operei muitos sinais, maravilhas, milagres, vocês viram. Então eu quero transmitir isso, passar isso para vocês também. Estou parafraseando. Então é isso, irmãos. Jesus quer que nós, os discípulos, demos continuidade no ministério dele. Por isso ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Porque quem não crê não prega Jesus. Se você crê em Jesus realmente, você vai anunciar Jesus, vai levar a palavra de salvação. Não estou lhe oferecendo banana, né, de fim de feira, não. Eu estou oferecendo a Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que nos garante a salvação. Então a recompensa para aqueles que anunciam o Evangelho são estes sinais aqui, ó. Ele diz: vai lá e pregue o Evangelho, aí sim os sinais seguirão. Se você não prega, irmãos, o Evangelho, não anuncia o Evangelho de Cristo, você quer ter poder de Deus, você quer ter graça na vida, você não tem graça na vida, não tem poder, não tem unção, você não tem nada se você não pregar a Jesus. Nós estamos aqui pela fé, nós cremos na obra redentora de Jesus. É Jesus quem disse aos discípulos: ide por todo mundo pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão os que crerem. Se não pregar, os sinais não vão seguir. Eu vejo pessoas que puxam um tapete daqueles que são usados por Deus, querem ter graça, querem ter unção, mas não pregam o Evangelho. Mas vai ver a vida daquele que tem a graça de Deus, que Deus usa. É porque prega o Evangelho, é porque fala. Muitas vezes nós vemos, irmãos, temos que anunciar na fábrica, temos que anunciar tal lugar, onde você for tem que anunciar Jesus. No deparo, encontrar alguma pessoa
carente, pregue o Evangelho. Mas cadê? Onde está o resultado? Vem ano, entra ano, passando. Cadê as almas? Onde estão as almas? Onde estão as visitas que vocês trazem para a igreja? Não sou eu que estou falando, não é o Evangelho de cobrança. É a Bíblia quem diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Muitas vezes vem o demônio da incredulidade, querendo colocar incredulidade no nosso coração, e nós não temos o poder para expulsar. Mas pregue o Evangelho para ver. Vem o demônio da mentira, vem o demônio da incredulidade na tua vida, falar: isso aí nunca vai aceitar Jesus. Mas se você pregar, irmãos, o demônio vai sair da tua vida, vai deixar de te perseguir, vai deixar de te perturbar. Em meu nome expulsarão demônios. Muitas vezes, irmãos, o demônio está até tomando conta, atrapalhando a nossa vida, para não fazermos a obra de Deus. É a palavra de Deus. Estou sendo duro hoje? Não, é a palavra de Deus. Estou falando aquilo que Deus coloca no coração. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Eu vejo aqui o exemplo do apóstolo São Paulo, depois de Jesus, o maior pregador da palavra de Deus, aquele que mais ganhou almas para Jesus, foi o apóstolo Paulo, um exemplo de homem de Deus. E nós vemos que Jesus deu todos esses sinais para eles. São sinais para os que crerem, irmãos. Meditem comigo, vamos meditar comigo. Não é dom que Jesus fala aqui. Não é dom que está lá, onde o apóstolo Paulo escreveu lá aos irmãos de Corinto, capítulo 12 de 1 Coríntios. Não é dom. São sinais que seguem aos que crerem. Se você não prega o Evangelho, automaticamente você não crê. Se você não apresenta a Jesus Cristo para alguém, automaticamente você não crê em Jesus. E aqui Jesus não fala: eu te dou o dom de expulsar demônios, te dou o dom de falar língua, te dou o dom de pegar em serpentes, e se você beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e você imporá a mão sobre os enfermos, os curarão. Não, isso são sinais que seguem os que crê. Se você crê, você tem autoridade. Se você crê, você tem poder. Se você crê, você pode chegar e fazer como o apóstolo Paulo, quando ele chegou na ilha de Malta ali, que naufragou o navio. Chegou ali, disse que eles estavam se aquecendo, e estava frio, tudo molhado, já juntando cavaco de lenha para fazer a fogueira. Os habitantes da ilha ajudaram eles. Foram 273 almas ali no navio salvo pela pregação de Paulo. Uma víbora pegou a mão de Paulo, diz em Atos dos Apóstolos. Pegou a mão de Paulo, e os moradores da ilha conheciam aquela víbora e só ficavam esperando o momento em que Paulo ia cair duro no chão. Mas aí que está a graça de Deus, a unção de Deus na vida da pessoa. Pode ser picado por víbora, por inseto venenoso, não faz mal se você tiver fé em Deus, se você estiver encaixado nisso que Jesus está falando aqui. Ide por todo mundo, é pela fé. Se nós temos fé, nós fazemos proeza. Olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a Bíblia. Não é que Jesus falou? Uma alma vale mais que o mundo inteiro? É. Você, quem sabe, Deus só está esperando você levar as boas novas, anunciar. Deus prepara as oportunidades e você está perdendo. Você está perdendo a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. É Deus que está falando ao meu coração. Não perca tempo. Fala, pregue. Não fique só em palavras, mas age. Isso é recompensa para aqueles que pregam a Jesus Cristo, que anuncia, que vai dar continuidade, está dando continuidade ao ministério de Jesus.
disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todos aqueles que Deus colocar no teu caminho, fale de Jesus. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, diz o apóstolo São Paulo ensinando, porque ele fazia. Por isso ele diz: o meu evangelho não foi a vós somente em palavras, vocês podem ver a obra que eu estou fazendo também. Eu não sou daquele que diz assim como aquela música do mundo que eu me lembro até hoje, faz uns 35 anos atrás, 30 anos atrás: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, porque assim você entristece meu coração. Então o mundo é assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas não, apóstolo Paulo: olha, eu estou falando para fazer porque eu estou fazendo. Vocês me acompanham. A minha pregação é essa, o evangelho é esse. Não é evangelho frajuto, não é evangelho mirrado, não é evangelho qualquer que eu prego para vocês, é evangelho de Cristo, é evangelho da verdade. Então, pregue a verdade, fale a verdade, viva a verdade. Para confirmar, no versículo de número 19, diz assim: ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Aí está o resultado. Os discípulos, os apóstolos, obedeceram à voz de Jesus. Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, para mostrar a autoridade, o domínio dele, assentou-se à destra de Deus. Mas ele só se ausentou do discípulo, sim, fisicamente. Ele só se ausentou fisicamente, mas lá do trono ele estava acompanhando, diz a Bíblia, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, quando Jesus diz: vai e pregue, esses sinais vão te seguir. Irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos falar, vamos convidar pessoas, vamos falar desse Jesus vivo, ressurreto, que está no meio de nós, que habita no meio de nós, que é o Todo-Poderoso. Muitos esperavam um Jesus, estão esperando até hoje os judeus, um juiz libertador do jugo. Está lá em guerra Israel, está lá muita gente morrendo, estão esperando o Messias chegar ainda. Mas nós já sabemos que ele veio, que nos dá poder, nos dá autoridade. Sabe o que é isso? Você chegar diante do endemoninhado. Já aconteceu isso, 3, 4 pessoas, 4 homens tentando segurar uma pessoa endemoniada, e com a autoridade que Deus nos dá, a gente chega, repreende aquele demônio e ele tem que sair. São sinais. Sinais. Você quer ser usado por Deus? É bom ser usado, ser vaso de Deus, isso é bom. Vou contar um testemunho aqui para a glória de Deus. Não pode ser um evangelho egocêntrico, tem que ser uma mensagem cristocêntrica que devemos trazer à igreja. Mas é para vocês verem como Deus age na vida de uma pessoa quando prega. Lá no Brasil já testificamos, quando estávamos lá, ganhamos cerca de 40 almas para Jesus, fora o que nós esquecemos, só o que nós contamos. Aí certo dia, eu estava com insônia, que quando eu tinha sede, tem isso comigo, quando eu sinto muita glória, muito poder de Deus, eu não durmo. Eu passo a noite inteira em claro, lembrando das bênçãos. Eu já disse, eu não fico maquinando coisa ruim na mente à noite, só fico lembrando de coisas boas, orando a Deus, intercedendo, mas sempre lembrando de coisa boa. Aí eu estava com a insônia, falei, meu Deus, não consigo dormir. Eu falei, vou procurar um remédio para dormir. Eu me lembro uma vez que eu bebi um comprimidinho miudinho, dormi, foi uma benção. Eu tirei que dormir, que é uma benção.
Aí eu vou lá no armário onde guardava o remédio, procuro esse remédio. Aí eu tomei um comprimido miudinho para dormir. Uma benção, gostoso. E a irmã Neia viu a hora que eu peguei ainda um copo de Fanta, um pouco de Fanta. Põe o comprimido na boca, eu bebi. Ela perguntou: o que é que você bebeu? Eu falei: um remédio para dormir, que estava ali na gaveta do armário, aqui onde guarda a louça, onde você põe remédio. Qual foi o remédio? Esse aqui. Ela não me falou nada. Falou: meu Deus, eu dormi, que é uma benção. No outro dia ela falou: qual remédio você bebeu? Foi esse. Eu tinha ainda problema de diarreia direto. A minha esposa, ao contrário, tinha que tomar aquele remédio para um laxante, irmão, era um veneno. Imagina, para quem tinha sempre diarreia. Pois eu tomei aquele veneno, eu dormi a noite inteira. Ela não fez mal? Não, você tomou um laxante. Eu falei: Jesus, mas foi tão bom para mim. Irmãos, pela fé, é fé em Cristo Jesus. Eu disse aos irmãos um dia aqui, toda quarta eu dou ensino. Era segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e isso trabalhando ainda. Nunca faltava em culto algum. Era culto em praça pública, eu estava lá cantando, louvando ao Senhor. Em todos os cultos não faltava. Segunda não tinha culto, ia para visita. Sexta-feira não tinha culto, ia para visita. Quarta-feira tinha culto na cidade vizinha, vamos lá, pega o carro, vamos lá. E sempre ativo na obra. Irmãos, quando a gente está assim, você não tem nada que te faça mal. Nada. É a palavra de Deus, eu confio. Eu sempre tenho o costume de dizer: está escrito. Se está escrito, eu creio. Eu creio porque é Jesus falando. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a palavra de Deus, irmãos. Não é um evangelho de cobrança, mas é Jesus nos lembrando que nós estamos aqui para dar continuidade no ministério de Jesus. Jesus, onde ele passava, ele pregava, ele curava, ele ensinava, ele confortava, consolava, levava ânimo, ele julgava as causas com retidão, com amor. Nós vemos vários exemplos de Jesus. Ele deixa isso para nós hoje. Nós temos que dar continuidade para a salvação da humanidade. Isso que a palavra de Deus está dizendo. Para que os sinais sigam as nossas vidas. Para que acompanhe o Senhor dos altos céus também. Só está confirmando. Eu estou até imaginando assim. O discípulo pregando aqui. Pregava, ganhava uma alma para Jesus. Sinais confirmando. Estou contigo. Estou contigo, meu servo. E vai o discípulo, vai na casa de alguém, leva a palavra de Deus. Tem alguém enfermo? Vou confirmar. Ore. O discípulo orava, Jesus curava. Tem endemoniado? Vamos expulsar o demônio. Jesus confirmando. Diz lá quando Jesus chamou 70, instituiu 70 discípulos, eles voltaram alegres. Jesus, que maravilha! Até os demônios nos sujeitam. Sujeitam mesmo, porque está fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, essa é a mensagem. Nós temos a confirmação de Jesus. Nós temos a confirmação de Deus. Então nós vamos pedir mais fé para Deus. Vamos pedir: Senhor, acrescenta a nossa fé. Que esse evangelho é para o mundo todo, Jesus. Eu quero que o Senhor volte logo. Muitas vezes nós estamos retardando a vinda de Jesus, atrasando a vinda dele. Porque o evangelho é tão importante que foi a última coisa que Jesus, sinal que Jesus frisou para o discípulo, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando será a tua vinda? E que sinais vão acontecer? Aí ele começou a falar dos sinais e ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então aí virá o fim.
O Evangelho é a coisa mais importante aqui na face da terra. Mais importante, porque trata-se da nossa vida eterna, nossa vida com Deus. A Bíblia promete que naquele dia será um dia glorioso. Então vamos agradecer a Deus, nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor e pedir graça ao Senhor, para que nós venhamos a falar com ousadia, com convicção a palavra de Deus, pregar o Evangelho do Reino, para que o Senhor venha confirmar os sinais. Através dos sinais, irmãos, eu vi muitas pessoas se firmarem na igreja, muitas pessoas aceitarem a Jesus, foram através de curas, através de libertação. Apesar que nós vemos aí que a parábola de Jesus, quando ele conta dos 10 leprosos, é uma realidade. O pastor Gilmar, um dia, ele estava um pouco meio nervoso. Ele chegou para mim e disse: Pastor Haru, o povo é ingrato. O povo é ingrato. Eu não entendi porquê, mas hoje eu entendo. Porque onde pastor Gilmar vai, Deus opera sinais e maravilhas através da vida do homem de Deus. Ainda tem gente que critica, tem gente que fala mal. Nós temos visto que muitas pessoas receberam curas, irmãos, curas. Eu não tenho dinheiro que pague, já estava à beira de morte. E hoje nem para vir à igreja para agradecer a Deus. Então a parábola de Jesus, então eu creio que essa palavra de Deus é verdade. Então por isso, deixa o exemplo da parábola dos 10 leprosos, que é uma grande verdade isso. Então não espere receber confete quando você vai anunciar o Evangelho. Não espere não. Mas Deus vai preparar alguém que vai dar fruto ainda e você vai glorificar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram, que esforçaram, Senhor, que deu o prazer de estar na tua casa de oração. Mesmo no feriado podia estar, Senhor, viajando, quem sabe no lazer, mas estão aqui, Senhor, juntamente conosco para somar, para glorificar, para exaltar o teu nome. Então eu te peço, Senhor, da tua graça, da tua bênção sobre cada vida, que cada um dos irmãos, Senhor, sejam verdadeiramente abençoados por ti grandemente, porque tu és um Deus, Senhor, que recompensa os teus fiéis, aqueles que se dedicam, Senhor, para ti. O Senhor retribui grandemente, não somente, Senhor, na vida material, mas também na vida espiritual. Tu és poderoso. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ponha por terra, Senhor, todo mal, todo impedimento, toda incredulidade, assim como os discípulos não creram em ti quando viram, falaram de ti, Senhor, que o Senhor tinha ressuscitado. E assim também, Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos mais fé em ti, acreditar, confiar na tua palavra que é viva. Tu és vivo, tu mesmo falou, Jesus. Se nós pregarmos o Evangelho, os sinais seguirão. O Senhor estará confirmando dos altos céus tudo que nós fizermos para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, Jesus. Tira toda a timidez, ponha mais convicção, mais unção e graça na nossa vida, que possamos ser ganhadores de almas. Ponha por terra desde já, Senhor, toda incredulidade, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente a tua igreja, o teu povo, Jesus, que todos alcancem esta graça, porque somos os seus discípulos. Tu pode todas as coisas, tu pode, Senhor, nos dar graça, tu pode, Senhor, nos capacitar. Então faz isso, Senhor, pelo amor do teu nome, pelo amor da tua palavra. Abençoa, Senhor, capacita a tua igreja, o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Nos leva em paz e segurança. Dai-nos, Senhor, uma noite de paz. Também no final de semana que possamos estar aqui com o mesmo propósito, para adorar e louvar o teu nome, a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E juntos dizemos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.